Então, em 1860 e 1870 já começa essa imigração de alguns países, de judeus orientais e de judeus da Europa por causa de antissemitismo. A questão sempre foi antissemitismo, no final das E contas. por que que existia esse Porque antissemitismo? desde que o mundo é mundo, as pessoas tem gente racista, tem gente que é homofóbica, tem gente que é antissemita, tem gente que é tudo ao mesmo Tá. tempo, né? Então já Então, existia desde essa época. sim, os judeus eram perseguidos em... O que foi a Inquisição na Espanha e Portugal? Foi a expulsão dos judeus. Ah, é? Foi. 1497, 2 milhões de judeus mortos, ou 1,5 milhão de judeus mortos, maioria, muitos expulsos e muitos convertidos. É o que é conhecido como cristãos novos. Muita gente se converteu É porque a gente à pensa força. na Inquisição, a caça às bruxas, a feitiçaria, esse tipo Então, de mas é coisa. que os judeus eram odiados por causa da sua religião. Tinha muita gente que falava que os judeus eram que envenenavam os poços, trouxeram a peste Ah, é? negra. É, mas assim, é bodes expiatórios para justificar problemas, Entendi. né? E a Alemanha, o Hitler fez a mesma coisa de outras formas. Ah, a gente está numa crise econômica porque os judeus comandam os bancos. Até onde eu sei, a maior parte dos bancos no mundo não são comandados por judeus. Alguns sim, a maioria não. Então, Sei, mas esse tipo de discurso, ele cria antissemitismo, entendi. que é uma visão pejorativa dos judeus como coletivo, Tá. e não se jogar uma pessoa que é, sei lá, mau caráter porque ela é mau caráter, mas não tem nada a ver com a história dela, no final das É contas. parecido com o racismo, é você colocar uma coisa antes de conhecer a Justamente, pessoa. Então justamente. esse movimento estava acontecendo, o antissemitismo, e existia um movimento, ainda que não organizado, de alguns grupos de voltarem para essa região que hoje é Israel. Exato, mas Estava acontecendo. isso aí, então teve fundação de cidades aí em 1876, 1890, 1902. Estou falando bem antes da fundação de Israel, Sim, sim. como estado. E aí começa a chegar a imigração judaica na região. E aí, nesse meio Mas tempo, acontecia em outros lugares do mundo também, alguns outros lugares de ajuntamento? Ou essa era a maior concentração de gente nessa voltando? época, os judeus estavam indo para lá. Na década de 20, quando começa mais ondas imigratórias, principalmente pro mundo novo, que seria a América Latina, Sim. América em geral, muitos judeus vão para lá também. Ah, tá. Então tem gente falando, ah, vamos para o Oriente Médio ou vamos para Nova York? E a Argentina também, A né? Argentina também, mas a Argentina era a segunda economia do mundo na época. Caramba! É mesmo? Em 1897, a Argentina era a segunda economia do mundo. A primeira era a Inglaterra. Mano, nunca soube disso, cara. Nem eu, não fazia ideia. Caralho, que inveja dos caras. Os caras têm. Porra. Tá. Em valor, né? Em Claro, claro, valor. claro. É uma pena, né? Uma pena. E aí o que acontece? Aí veio um movimento sionista político moderno, que era um movimento que foi criado por um jornalista austríaco judeu que viu um julgamento na França que foi injusto de um capitão do exército francês chamado Alfred Dreyfus, que foi julgado e foi condenado a ficar no isolamento numa prisão numa ilha porque ele foi acusado de ser um agente secreto da Alemanha e estava roubando informações do exército francês. E ele foi acusado porque ele era judeu. Só porque ele era judeu. Tinha gente que estava vendendo informações para a Alemanha, mas não era ele. E esse julgamento foi um absurdo, gerou uma polêmica lá na França na época. E aí, quando esse jornalista está cobrindo lá, ele é judeu, não é religioso, ele fala: Meu, não tem nenhuma solução para o antissemitismo. Porque se o cara é capitão do exército francês, ele não é religioso, ele é super patriota francês, e mesmo assim ele é perseguido porque ele é judeu, não tem nenhuma solução para o antissemitismo. A assimilação não é uma solução. Você se comportar como francês e se vestir como francês e você ser do exército francês e lutar contra Não é os inimigos da suficiente. França não é o suficiente, então, meu, vamos embora, vamos fazer um país para os judeus e acabou. Entendi. Entendeu? Então é mais ou É menos uma isso sensação de não pertencimento. que não foi só causado pela cultura judaica, mas principalmente pelo não aceita, pela não aceitação dos franceses em que os judeus também podiam ser franceses. Entendi. E isso ajuda a perpetuar e até aumentar o sentimento de que o judeu não é só uma religião, ele é uma nação. E as pessoas são vistas assim. Então, já que as pessoas são vistas assim, então vamos assumir isso e vamos criar uma nação para o povo judeu. Então, assim que existe a nação francesa, a nação inglesa, existe a nação judaica. Que não tem a ver, e aí eu quero deixar isso claro para ouvintes, que não tem a ver necessariamente com a religião. E eu vou dar um exemplo. Você pode ser cristão, Sim. você se converte ao budismo. O que você é agora? Budista.
Se você deixa de ser budista e agora você não é nada, você não é nada. Tem judeu que não é nada e que ele vai continuar sendo judeu. Ele pode se converter para o judaísmo e ele continua sendo judeu. Ah, tá. Então não Ele tem a ver pode com não a acreditar religião. em Deus, ele vai continuar sendo judeu. Tá. Ele vai continuar sendo pertencer à nação judaica, mesmo ele não praticando os preceitos religiosos que a religião judaica traz, ele continua pertencendo à história judaica, no final das contas, porque a história não tem como mudar. Ele pode não cumprir dogmas. Ah, não tem que comer essa carne, não pode comer porco, não sei o quê. Pode não cumprir dogmas. Eu não cumpro. Mas você continua pertencendo a essa história no final das contas. Entendi. Então, você tem uma história em comum, você tem tradições em comum, você tem uma coisa em comum e você tem um futuro em comum. Isso junta e tem pertencimento. Tudo bem que isso é moldável ao longo da história, vários povos foram se acoplando e se mudando. Pode ser que daqui a 1000 anos outras coisas existam. Hoje é essa a realidade.